de falta de vergonha na cara quando privatizaram errado. Porque não adianta você privatizar e ganhar em cima, e ser desonesto. Dona Marisete, ouve aí, dona Marisete. Esse é um senador da República e macho pra caramba, porque ele briga pra caramba. Ele vai falar pra senhora, dona Marisete, que eu não sei se a senhora pertenceu a alguma elétrica e agora tá no cargo que está e tal. Eu só sei que a senhora não está defendendo o interesse do povo, ameaçando aumentar mais ainda a bandeira vermelha. Mas vocês continuam fazendo isso aí, aumentando bandeira vermelha, que daqui a pouco vocês vão eleger a bandeira vermelha do PT de novo. Continua fazendo isso aí. Vocês estão jogando tudo pro Lula parado e ser eleito. Bandeira vermelha, vem o Lula aí em cima de vocês vão ver o que é bom pra tosse. Que o Lula que inventou a Dilma que acabou com o Brasil. Senador Randolfo Rodrigues, me conte a história do apagão do seu estado. No norte brasileiro, onde tem rio pra caramba, tem água pra caramba. Me conte a história da privatização que provocou o apagão. Venderam para uma empresa, o Estado vendeu para uma empresa que era uma empresa picareta, que passou por outra empresa picareta, tudo sob fiscalização da ANEEL. Então me conta por que houve apagão no Amapá, que vai acabar com o argumento da dona Marisete. Vai acabar. Eu não vou falar nada. Eu só fiz uma pergunta. O senador vai me contar a história do apagão do Amapá bem antes da falta d'água, que tinha água pra caramba no Nordeste, chovendo pra caramba, os rios transbordando, estradas que não eram mais transitáveis por causa de água. Então, dona Marisete, aumenta o volume do seu rádio, que a senhora vai ouvir um cidadão decente, honesto, eleito pelo povo, e que o estado dele teve um apagão vergonhoso. Agora a senhora vai ficar sabendo por quê, dona Marisete. Não foi por causa do aumento do combustível que move as termoelétricas, não. Vamos ouvir o senador, que é sempre um prazer. A dona Marisete está ouvindo o rádio, está vendo a televisão. O senhor pode me dizer a história do apagão no seu estado, senador? O senhor fala tão bem que eu vou ficar quieto aqui, calar a boca e deixar o senhor falar. Datena, bom dia Agostinho, a todos os ouvintes, telespectadores, também pela internet da Rádio Bandeirantes. Eu imagino, Datena, que a dona Marisete deve trabalhar na Agência Nacional de Energia Elétrica, na ANEEL. Se ela trabalha lá, se ela é uma das representantes da ANEEL, ela sabe muito bem as razões pelas quais nós ficamos aqui no Amapá 4 dias. Foram 4 dias sem energia, sem água, sem condições de necessidades básicas serem supridas. E depois mais outros 11 dias de apagão, de racionamento de energia elétrica. E isso não teve nada a ver com estiagem, isso não teve nada a ver com razões climáticas, como você muito bem disse, Datena. Isso ocorreu exatamente pela omissão da agência, que eu imagino que dona Marisete seja uma das suas representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, recuperando a história completa, até 2015, as linhas de transmissão de energia elétrica do Amapá, que trazem a energia elétrica, sobretudo do Leão de Tucuruí para cá, e interliga com o sistema do Amapá, foram privatizadas, foram entregues a uma empresa privada. E, na sequência, 1 ano e meio depois, essa empresa privada fez a transferência dos ativos para um outro consórcio financeiro que assumiu já uma concessão endividada. No mês de março do ano passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica notificou, ou seja, a ANEEL, desde março do ano passado, já tinha conhecimento de que um dos transformadores que faziam o equilíbrio do sistema de distribuição dessas linhas de transmissão estava comprometido, estava danificado. E a ANEEL notificou para que fosse tomada providências. Mas a própria ANEEL, o Operador Nacional de Sistemas, o Ministério de Minas e Energia, ninguém tomou nenhum tipo de providência. No dia 3 de novembro do ano passado, uma simples tempestade que ocorreu aqui, ou seja, ao contrário de estiagem, foi sob chuva. Uma tempestade que ocorreu aqui resultou
em um incêndio nesse transformador que colapsou e colapsou o segundo transformador. Colapsando os dois transformadores, derrubou todo o sistema e deixou 800 mil pessoas durante quase 5 dias sem fornecimento algum de energia elétrica. Algum. Na sequência disso, o sistema de abastecimento de água da capital do estado colapsou. Olha, eu não quero, assim, as cenas que nós tivemos aqui, Datena, no ano passado, jamais serão esquecidas. Porque é uma espécie de cena daquele filme Mad Max. As pessoas fazendo filas nos postos de combustível para abastecer os carros e não tendo combustível. No supermercado, colapsando o fornecimento de gêneros alimentícios. Nas casas das pessoas mais humildes, as geladeiras queimando e toda a despensa da semana sendo desperdiçada. Nas ruas, filas para adquirir gelo. Foram cenas de Mad Max. E isso ainda no curso da pandemia. Aliás, o próprio apagão teve como consequência o agravamento da pandemia dos casos de Covid-19 aqui no Amapá. Agora, o ponto final, para só relatar. Até hoje, não foi tomada nenhuma providência para responsabilizar a empresa, embora nós tenhamos movido ação na justiça, embora nós tenhamos movido denúncia em nome dos representantes do Ministério Público Federal. Até hoje, o judiciário não julgou e não responsabilizou e não teve uma multa, eu estou lhe dizendo uma multa, cobrada da empresa que deu causa a esse transtorno todo a 800 mil amapaenses. Então, inclusive, minha assessoria está dizendo aqui, a doutora Marisete Dadala, secretária executiva do Ministério das Minas e Energia. Pois bem, doutora Marisete, aqui no Amapá não teve estiagem, aliás, o apagão foi ocasionado, inclusive, após uma chuva. A responsabilidade de tudo que ocorreu aqui foi da Agência Nacional de Energia Elétrica e foi também do seu Ministério de Minas e Energia, que não cumpriu a responsabilidade de cassar a concessão e não está cumprindo hoje, Datena. Repito, segue impune, segue a mesma empresa, cuidando das linhas de transmissão de energia, impune, sem ser responsabilizado. Dona Marisete, eu acho melhor a senhora saber um pouco mais do Brasil, para falar sobre o Brasil e o que a sua agência pretende aconselhar de mais um aumento de bandeira vermelha. Mesmo porque o Norte e o Nordeste sempre foram esquecidos. Talvez a senhora, por força de hábito cultural, tenha esquecido do que aconteceu no Amapá. Pelo que eu estou sentindo do senador da República, Randolfo Rodrigues, que não guarda a língua na boca, houve, na privatização dessa empresa de energia elétrica, com total aval da ANEEL, houve a tal de facilidade para vender dificuldade. Gente deve ter ganhado de um lado e deve ter ganhado do outro. É isso que está sob investigação. Corrupção. Faltou fiscalização quando essa mesma empresa contratada passou para outra empresa, que passou para outra empresa, já quebradas as empresas. E a ANEEL não fez nada. E aí, quando deu um temporal, senhora Marisete, quer dizer, mais chuva do que devia, né? Não precisou de termoelétrica nem de nada, porque tinha chuva pra caramba, por causa de um sistema corrupto que nós temos no Brasil, por causa de uma série de fatos que não foram nem julgados e nem analisados ainda, o estado do Amapá, um estado tão importante quanto qualquer estado da União, que para mim não há diferença de importância de estado. Eu odeio ouvir falar dessa história de que São Paulo é a locomotiva do Brasil. Locomotiva do Brasil não tem essa história de locomotiva do Brasil. O Brasil é uma coisa só. O Brasil é uma coisa una. O Brasil, para mim, não tem divisas. Tem sotaques e todos os sotaques estão reclamando desse governo que ainda não entrou em campo. O Bolsonaro fala de 4 linhas, não entrou em campo. E quando entra, põe o Paulo Guedes, que faz gol contra a todo momento. Então, dona Marisete, é melhor a senhora entender um pouco mais do Brasil
e o Norte faz parte do Brasil, o Nordeste faz parte do Brasil, antes de falar qualquer coisa sobre aumento de energia elétrica no Brasil. Né? Mais uma pessoa que podia ter sido excluída do quadro que ocupa numa missão importante quando fala uma bobagem dessa, que de repente a gente está gastando combustível demais com termoelétrica, que não foram acionadas no período que deviam, pela ordem. O governo sabia que ia ter estiagem, deveria ter feito uma campanha nacional para dizer para economizar energia quando tinha água dentro dos reservatórios. Não fez isso, o povo continuou gastando. Pela ordem, deveria o governo ter usado as termoelétricas antes, para não gastar tanto quanto está gastando agora, com o combustível, e deixar mais água dentro dos reservatórios para enfrentar a estiagem. Nada disso a ANEEL fez, o governo fez, e por isso o povo está pagando por uma conta que não tem condição de pagar. Tem elétrica que está chamando pessoas para negociar conta de R$8 mil, com o cara ganhando metade do salário mínimo. Não vai pagar, nem hoje, nem amanhã, nem depois da manhã, nem um século. Isso é uma conta impagável, não tem jeito. Essa é uma conta que devia ter moratória. Quem não pagou conta durante a pandemia, porque perdeu o emprego durante a pandemia, porque já não tinha emprego durante a pandemia, não tem dinheiro para comer, não devia pagar a conta durante a pandemia e acabou. Moratória geral, porque essas elétricas ganham bilhões no Brasil. Elas pagam multa que o Procon aplicou de R$40 bilhões, porque isso significa nada para essas elétricas. Absolutamente nada. E não adianta a Enel, por exemplo, aqui de São Paulo, a Enel, investir para preservar a Amazônia, porque o dinheiro que ela ganha é infinitamente maior que os 6 milhões que ela vai dar para preservar a Amazônia. É simples assim de entender. Esses caras ganham muito. Essa empresa veio para São Paulo já prestando péssimo serviço em Goiás, aterrissou aqui em São Paulo, não sei porquê, pergunta para quem trouxe, entendeu? E assim continua uma espiral absolutamente impossível de você conter. Falando em espiral, o Paulo Guedes, que está no exterior, devia ficar por lá mesmo, não voltar nunca mais. Diz que o Brasil está sofrendo com a inflação internacional. Pelo contrário, o Brasil está provocando parte da inflação internacional e só há 3 países que têm inflação acima de 2 dígitos. Só há 3 países, e o Brasil é um deles. O Brasil é um deles pela incompetência da administração do Paulo Guedes, que eu não sei por que o Bolsonaro mantém ele lá. Bom, dito isso, senador, a CPI realmente está chegando ao final. Os pontos mais importantes da CPI, no seu ponto de vista, as pessoas que mais lhe chamaram a atenção, que estiveram perto de cometer crimes, e se realmente há a possibilidade desses crimes apurados pela CPI beirarem as portas do Planalto. Atena, o relatório será apresentado na semana que vem, será votado. A ideia, a apresentação do relatório ocorrerá no dia 19, no dia 20, nós votaremos o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Foram 125 dias de Comissão Parlamentar de Inquérito. Acredito que ao longo desses dias tem algumas vitórias, conquistas têm que ser assinaladas. Veja, quando antes da CPI começar, o governo pautava como enfrentamento da pandemia a cloroquina. Pelo menos, nós colocamos a vacina na pauta do dia, e hoje quem defende a cloroquina, pelo menos, ainda existem, mas pelo menos estão mais encabulados, estão intimidados por conta da condução das investigações. A CPI revelou a existência de um esquema de corrupção, de um balcão de negócio no Ministério da Saúde. Apontou o esquema da Precisa, Bharat Biotech, o esquema da VTC Log, da empresa de distribuição de vacinas, da Davat e tantos outros. Que justiça seja feita. Esquemas que vem, inclusive, anterior ao governo Bolsonaro. Começou com o ministro Ricardo Barros, no governo de Michel Temer. Além disso, a CPI também enfrentou o negacionismo. A pauta antes era a cloroquina, a CPI colocou na agenda do dia a questão da vacina. No fim, agora, nos últimos capítulos, nós descortinamos esse caso espantoso, escabroso da Prevent Senior, aí de São Paulo. E
o grau de perversidade que ocorria com pacientes no início da pandemia e no decorrer. Então, acredito que esses foram os 3 grandes momentos da investigação da CPI. O relatório estará pronto semana que vem. Nós teremos algo em torno de 40 a 45 pessoas, 40 a 50 pessoas indiciadas ao final do relatório. Certamente, Datena, chegará nas portas do Palácio do Planalto. Eu quero aqui dizer para você que serão apontados pelo menos 11 crimes cometidos pelo presidente da República, pelo menos 11 crimes cometidos pelo presidente da República. Com certeza haverá indicação de crime de responsabilidade para o presidente da República, crimes comuns e, combinado com isso, crimes contra a humanidade. Nós pretendemos, no dia 19, ler o relatório, no dia 20, aprová-lo. A ideia é que no dia 21 nós comecemos a fazer a entrega e distribuição do relatório pelas autoridades que são responsáveis. Queremos começar pelo Procurador-Geral da República. No dia 21, fazer a entrega do relatório com as pessoas que têm foro, lá junto ao PGR. Na semana seguinte, levaremos ao presidente da Câmara dos Deputados e levaremos as demais repartições de foro. Aqui tem foro junto à Procuradoria da República da primeira instância do Distrito Federal e levaremos, inclusive, até aí em São Paulo. Nos dias 28 e 29, a nossa ideia é estar em São Paulo, fazer a entrega do relatório à Força-Tarefa do Ministério Público Paulista, que investiga o caso Prevent, e fazer a entrega também às CPIs da Câmara de Vereadores de São Paulo e da Assembleia Legislativa Paulista. E a ideia é criar uma espécie de observatório após a CPI que acompanhe as consequências do relatório. Nós não podemos rugir como leão nas inquirições e miar como gatinho ao final do relatório. Então, eu tenho muita convicção. O relatório não é de minha responsabilidade, mas eu tenho muita convicção, pelo que tudo que foi feito até agora, que o relatório será muito forte e impactante para apontar o conjunto de crimes que foram cometidos no decorrer da pandemia. No caso da Prevent Senior, que é gravíssimo, o senhor tem razão, e se for procurar, não é só durante a pandemia, tem que procurar lá atrás o que acontecia com a Prevent Senior. Mas há risco de pacientes que já foram muito prejudicados serem mais ainda prejudicados, colaboradores e pacientes da Prevent Senior? Tem esse risco, senador? Ou há um sentido de preservação para que as pessoas não possam ser prejudicadas 2, 3 ou mais vezes? Essa é a nossa primeira preocupação, Datena. É muito importante você perguntar sobre isso. Por isso que nós levamos até a CPI a Agência Nacional de Saúde. Primeiro, para aqueles que quiserem fazer portabilidade da carteira da Prevent Senior, possa fazê-lo, não no sentido seguro mais nessa seguradora, no sentido seguro mais nesse plano de saúde. Então, por outro lado, foi importante um anúncio feito, da parte da Agência Nacional de Saúde, que indicou que nos próximos dias deverá ter uma espécie de intervenção técnica na Prevent. Essa intervenção técnica é uma garantia de que as práticas que ocorreram até agora não voltarão a ocorrer, porque terá uma intervenção na área técnica, científica e médica. E, por outro lado, é uma garantia para aqueles que não quiserem fazer a portabilidade e quiserem continuar no plano de saúde. Porque é importante, em todas as áreas, é importante nós fazermos a devida separação. Um caso foi o que foi feito por parte dos responsáveis. Eu estou temendo que haja um outro apagão aí no Amapá, porque está falhando a nossa conexão. Se não tiver como recuperar com a imagem, a gente recupera por telefone, porque é importante o que o senador Randolfo está falando, principalmente em relação a quem quer sair da Prevent Senior, que é segurado da Prevent Senior, e que todas as garantias estão sendo mantidas para que haja portabilidade, não é? Se não recuperar, viu, Giovana, se não recuperar a imagem, o importante é o conteúdo, a gente pode ligar por telefone para o senador. Mas é importante que seja preservado o segurado da Prevent Senior, né?
que pelas apurações, meu Deus, quanta gente foi prejudicada e pagou com a vida por isso. Daqui para frente não pode mais acontecer de pacientes serem mais prejudicados ainda pela Prevent Senior, pelo que foi apurado pela CPI, será obviamente que apurado em todas as instâncias que devem ser crimes contra a humanidade apurados, né? Senador, então, o senhor ia dizendo sobre a preocupação da CPI em preservar pacientes e colaboradores da Prevent Senior. Então, a preocupação nossa, e por isso chamamos a ANS na Comissão Parlamentar de Inquérito, é, sobretudo, a preservação dos pacientes, dos usuários do plano de saúde. É importante, como tudo, é importante separar, Datena. Não podemos, por exemplo, generalizar e penalizar os usuários do plano de saúde com os erros que foram cometidos por parte dos dirigentes do plano de saúde, dos donos da operadora. Então, não se trata, e em momento algum, nós vamos querer prejudicar a operadora. A operadora com plano de saúde tem que continuar existindo. O que tem que existir e vai ocorrer nos próximos dias é uma intervenção técnica que impeça que excessos voltem a ocorrer por parte dessa operadora. Como da mesma forma, Datena, por isso que eu defendo que o relatório da CPI tenha duas partes. Uma primeira parte, responsabilização, indiciamento daqueles culpados por diferentes crimes cometidos. Uma segunda parte deve ser de iniciativas legislativas, de projetos de lei, para que erros cometidos não voltem a ocorrer. Eu vou citar um exemplo concreto aqui. Olha, o presidente do Conselho Federal de Medicina, ele atuou irresponsavelmente. Ele disseminou o uso de cloroquina. Ele se compliciou com o governo. Agora nós temos que separar ele da atuação heróica dos médicos brasileiros, que sacrificaram muitas vezes com sua própria vida, enfrentando de peito aberto a pandemia. É por isso que eu defendo que o relatório da CPI, ao final, tenha, de uma parte, pode ter o indiciamento do presidente do CFM, mas temos também que apresentar um projeto de lei para ser votado com urgência no plenário do Senado, de valorização, de valorização da carreira do médico, de definição da carreira do médico, um projeto de lei que já tramita há muito tempo no Congresso Nacional e não foi votado, para que a carreira do médico seja tratada como carreira de Estado, para que possa ter o deslocamento e as progressões devidas na carreira. O relatório tem que também valorizar aqueles que foram os verdadeiros heróis na pandemia, que foram os enfermeiros, técnicos de enfermagem e os médicos brasileiros. Porque se existe o lado da investigação, não pode ser transformado esse lado numa face só. Aí seria inquisição, seria a caça às bruxas de Salem, porque como ficou à vista muita coisa ruim e crimes contra a humanidade cometidos com certeza, contra a humanidade eu estou dizendo, é isso mesmo, não é contra a saúde pública não, crimes contra a humanidade. Você cometer crimes na saúde pública durante uma pandemia é crime contra a humanidade. Por outro lado, dúvidas que existiam sobre pessoas e entidades foram dirimidas e se apurou coisa boa, né? Tem gente ainda sendo convocada, o médico, por exemplo, Carlos Carvalho, foi convocado. Pensou-se primeiro em convocar o ministro Queiroga, o Omar disse que não ia convocar mais, depois houve a possibilidade de convocar, definitivamente não vai ser convocado. E esse médico Carlos Carvalho? Na ideia do depoimento do Dr. Carlos Carvalho, o Dr. Carlos Carvalho é um cientista, é um médico renomado, daí do Hospital das Clínicas de São Paulo, e ele conduziu e liderou um estudo amplo sobre protocolos de enfrentamento da pandemia. Esse estudo amplo, entre vários aspectos, tem um capítulo sobre a impropriedade da utilização do dito tratamento precoce, que foi utilizado há muito tempo, que foi argumentado e defendido pelo presidente da República. Este relatório deveria ter sido votado pela Conitec, que é uma instituição do Ministério da Saúde, instituição técnica do Ministério da Saúde,
responsável por a apreciação das recomendações técnicas científicas para os usuários do sistema de saúde no Brasil e para os profissionais da saúde. Deveria ter sido votado há algum tempo. Não foi votado e nós suspeitamos que teve interferência política para isso. Então, como o doutor Carlos foi quem conduziu esse relatório, esse estudo, nós consideramos que é importante ter o depoimento dele antes da conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Em relação ao ministro Marcelo Queiroga, veja, nós ouvimos o ministro Marcelo Queiroga 2 vezes. Nessa terceira, agora, antes de uma eventual terceira convocação, nós fizemos um questionário com perguntas a serem respondidas por Sua Excelência. Eu lamento muito a involução, o termo é esse, Datena, do ministro Queiroga. O ministro Queiroga entrou no Ministério da Saúde no mês de abril, no mês de maio. Eu vi um depoimento dele e fiquei muito satisfeito. Ele dizia no depoimento seguinte: o uso de máscaras é tão importante quanto a vacinação. Então, ele entrou como técnico do Ministério da Saúde. É lamentável e triste ver o ministro Queiroga falar agora contra o uso de máscaras. Fazer agora, intervir politicamente para adiar decisões técnicas. O ministro Queiroga, que está agora ao final dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, não é o mesmo do início da gestão no Ministério da Saúde. E eu lamento por ele, porque ele é um médico renomado. Não me é confortável ver um profissional manchar a trajetória técnica em função das vicissitudes políticas. Eu acho que a trajetória, a biografia que se constrói não vale o acaso de um cargo público ocupado por um breve momento. Nós resolvemos, então, não ouvir o ministro Queiroga, já o ouvimos o bastante, e ouvir o doutor Carlos Carvalho, e terminar a CPI na segunda-feira, Datena, no final da tarde, início da noite, ouvindo os representantes das vítimas da pandemia. Consideramos isso importante, porque foi para estes que a CPI se destinou. Então, nada mais justo que terminarmos a CPI ouvindo estes. Acima de tudo, um ato simbólico, né? Acima de tudo isso. Marca o que marca o objetivo principal da CPI, que foi muito mais longe do que muita gente esperava e queria. Senador, mudando a história, o brasileiro que não tem muito entendimento de economia, inclusive eu só entendo mais de economia que o Bolsonaro, porque se eu fosse o Bolsonaro, eu mandava o Paulo Guedes embora. O Bolsonaro diz que não entende de economia, ele está certo. Ele não entende nada de economia, porque senão ele teria mandado embora. Seria a mais importante medida, viu, Datena? Seria a melhor de todas. Agora, senador, tem muita gente cínica e tem muita gente que não quer que o grande público brasileiro saiba de algumas coisas. Então, por exemplo, o que o público não tinha entendimento e que agora está ficando expert em economia, porque qualquer dona de casa que vai ao mercado, qualquer cidadão que vai ao mercado entende mais de economia do que o Paulo Guedes. Mas muita gente não sabia, apesar de entender, porque pagar mais caro é porque alguma coisa está errado. Subir preço do jeito que subiu, alguma coisa está errado. Mas muita gente não sabia que o imposto cobrado sobre alimento, sobre combustível, tudo que você consome, desde o combustível ao alimento, a qualquer coisa, ao remédio, principalmente, que você consome, tem o ICMS. Tá? Governadores usam o ICMS para enriquecer os seus estados e, ao invés de distribuir ao povo, fazem um caixa de campanha capaz até de você distribuir um bi para deputados votarem para uma pré-candidatura ou coisa parecida. Muitos fazem isso, a maioria faz isso. Você quase não ouve governador ou prefeito reclamar do aumento do ICMS, porque quando sobe tudo, sobe a arrecadação do ICMS. Então agora o povo está sabendo que quando o cara bota 150 paus no carro de combustível, quase 60 fica para Estado e outra parte para o governo federal. Então não interessa nem o governo federal e nem o governo estadual que o ICMS caia, ou em alguns casos de extrema necessidade, quando, numa matéria anteontem,
uma criança, no Dia da Criança, falou no meu programa que preferia comida a brinquedo no Dia da Criança, porque brinquedo não mata a fome, significa que tem muita coisa errada. Governadores argumentam, como disse aqui o governador Flávio Dino, que é inconstitucional o governador ou o prefeito reduzir ICMS, não é? Que isso teria que passar pelo Congresso. O Congresso vai analisar isso e, se for inconstitucional, tentar fazer alguma mudança para que, emergencial, para que aí governadores e prefeitos tenham que reduzir o ICMS, mesmo por uma questão absolutamente emergencial, senão o Brasil vai entrar em convulsão, porque as pessoas não estão conseguindo mais comer. Quando eu descobri que eu não sabia, juro que eu não sabia, que metade de 210 milhões de brasileiros aquecem a pouca comida que tem com lenha, eu quase caí sentado. Metade do povo brasileiro usa lenha ao invés de gás, em século XXI. Então a questão do ICMS é importante, fundamental, às vezes até ser retirado por um período para o cara poder comprar remédio, porque esses governos já ganharam demais, o governo federal já ganhou demais, os governos estaduais ganharam demais. Essa possibilidade é pensada definitivamente no Congresso Nacional, senador Randolph? Datena, ainda ontem a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei em relação a isso. Existe uma outra possibilidade que também é exclusiva do Senado, diz o artigo 153, 154, salvo melhor juízo, da Constituição, que cabe ao Senado Federal definir a alíquota máxima e a alíquota mínima do imposto de circulação de mercadorias e serviços. Isso é uma possibilidade. O próprio Senado tomar uma resolução, que precisaria para essa resolução ser tomada por 2/3 dos seus membros, criando um patamar nacional do ICMS sobre combustível. Esta é uma das possibilidades, e a outra é o próprio projeto de lei votado ontem na Câmara dos Deputados, que virá análise do Senado pelos próximos dias. É importante esse debate, Datena, eu quero só concordar na preliminar em relação com você sobre algumas falácias que são estabelecidas aí. Não é verdade que tem inflação. Todo o planeta está sobre inflação. Tem inflação em todos os planetas. Repito aqui o que você disse. Somente 3 países do mundo, nesse momento, estão com inflação acima de 2 dígitos. Um deles é o Brasil. O outro é a Venezuela. São alguns dos países do mundo que estão com inflação acima dos 2 dígitos. Com todas as circunstâncias E a Argentina. Os outros são a Venezuela e a Argentina também. Com todas as circunstâncias, o que lá está ocorrendo. Nós estamos com descontrole inflacionário e não cabe nem ao ministro Paulo Guedes, nem ao presidente da República, dizer que a responsabilidade disso é a conduta do enfrentamento da pandemia, porque a própria condução da pandemia, da parte deles, foi errada, e é por isso que tem a Comissão Parlamentar de Inquérito, e uma das razões que nós temos descontrole inflacionário nesse momento é pela ausência de planejamento do governo, como você muito bem disse. Se o governo tivesse planejado, olha só, o governo tem à disposição alguns dos melhores sistemas meteorológicos do planeta. O governo tem um Instituto de Pesquisas da Amazônia, o governo tem Instituto Nacional de Meteorologia, que ia haver seca. Ele sabia desde o ano passado. Bastava ter feito planejamento. Bastava ter, desde janeiro, ter dito, olha, vai ter um período turvo, difícil, vamos começar a economizar agora. Não precisava penalizar os brasileiros com o aumento da tarifa para a bandeira vermelha sequencialmente e agora para uma bandeira extraordinária, como nós estamos. Isso impacta a indústria, isso impacta as famílias, isso impacta os preços. O presidente da República... Agronegócio. O Brasil tem um dos maiores sistemas de... O Brasil tem um dos melhores sistemas de meteorologia, porque é obrigado a ter, é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Então impacta o agronegócio, que é o maior produtor de soja do mundo. Então, a China está querendo plantar soja para ficar independente do Brasil, comprar menos. E aí eu quero ver o coro vai cantar. Mas então o senador tem razão. Os caras já sabiam disso
há muito mais tempo que a gente fizeram tudo errado, né, senador? Fizeram tudo errado em relação a isso e tem feito tudo errado em relação aos outros. Ora, porque é importante nós compreendermos como é que a política de preços do combustível, ela é pautada pelo seguinte: a política da Petrobras é baseada no mercado internacional. O mercado internacional é indexado pelo dólar, né? Então, parte da composição do preço vem da política de preço da Petrobras, que é indexada pelo dólar, e a outra parte, você disse muito bem, é os tributos federais e os tributos estaduais, sobretudo o ICMS. Tem que ter a contribuição de todo mundo. A primeira contribuição é do próprio presidente da República. Toda vez que ele cria um clima de instabilidade aqui, o dólar dispara. O dólar disparando, isso impacta o preço do trigo, que é indexado pelo dólar, impacta o preço dos combustíveis, impacta o preço de todos os produtos que nós importamos. O presidente da República se comporta, se tem uma conduta de fazer menos declarações exasperadas e de criar crises artificiais, nós temos mais estabilidade aqui também. Então, parte do aumento do dólar no último ano é da parte das próprias declarações do presidente da República. Em relação ao preço dos combustíveis, tem que ter um debate na própria Petrobras sobre a política de preço que implementa, tem que ter uma reflexão do governo por parte dos tributos que cobra e tem que ter também uma contribuição dos governadores em relação a isso. Datena, é por isso que o presidente da República ele tem que ser... O presidente da República, eu não quero um presidente da República que seja frouxo nas suas declarações. Eu quero um presidente da República firme nas suas posições. Eu quero um presidente da República que enfrente a corrupção. Equilibrado. Mas eu quero, sobretudo, um presidente da República que una os brasileiros. E equilibrado. Desculpa. Um dia, equilibrado. Um dia ele falou para mim exatamente o que você falou. Porque um ano atrás, mais de um ano atrás, eu perguntei para ele: o senhor vai dar golpe? Coisas que falaram: o Datena entrevista. É claro que eu vou entrevistar o presidente da República quando o Irã ataca os Estados Unidos. Vou entrevistar quem? Minha avó? Não, ela já morreu. O cara mais importante a ser ouvido. Eu tentei o Trump, não quis falar. Tentei o presidente do Irã, não quis falar. Vou ouvir o presidente brasileiro. O cara cai no banheiro. Fica 2 horas sem saber quem ele era. Quem que eu vou entrevistar? Ele que caiu no banheiro, que é o presidente da República. Só que, claro, deixei de fazer muitas perguntas, porque também ninguém é gênio, né? Mas eu fiz perguntas que muitos jornalistas não teriam coragem de fazer. Perguntei há muito tempo atrás se ele ia dar golpe, muito antes dele botar tanque na rua. Muito antes dele botar tanque na rua, sair fumaça ou não. Mas eu perguntei: o senhor vai dar golpe? Aí ele falou assim: Datena, eu tenho que reclamar que tudo que eu falo aumenta o dólar. Eu falei: é claro que aumenta o dólar. Por acaso, o senhor é presidente da República. Isso é 1 ano e meio atrás, 1 ano atrás. Então é mais ou menos isso. Para encerrar, senador Randolfo Rodrigues, o senhor acha que agiu certo o ministro Toffoli? Decisão de justiça a gente não discute, a gente cumpre, mas nem tudo que é legal ou decidido é justo. O senhor acha que fez certo o ministro Toffoli, que é um cara que eu gosto, em arquivar as investigações sobre o senhor Paulo Guedes e sobre o senhor presidente do Banco Central, tendo empresas fora do país, ou não? Ou isso devia ser investigado e precisa saber se eles têm mais ou não? Eu vou partir da tua preliminar. Decisão judicial se cumpre, se respeita, mas se diverge também. Essa é uma das decisões judiciais que eu divirjo frontalmente. No meu entender, há uma completa incompatibilidade ética em você ser ministro de Estado da Economia, responsável pela política monetária, responsável pela política cambial, responsável pela política econômica do país. Quem define esse preço, quem acompanha e tem informações privilegiadas sobre esse preço do dólar, para o bem ou para o mal, é o ministro da Economia. Ora, você conduz tudo isso e, ao mesmo tempo, você lucra com isso com empresas no exterior? Eu acho que é uma claríssima e grave incompatibilidade ética para o ministro Paulo Guedes. Subscreva o que você disse. Há muito o ministro Paulo Guedes não tem condições de ser ministro da Economia brasileira. Há muito. Depois desse escândalo, mais ainda. O Datena, sabe quais os agentes públicos que foram envolvidos nesse escândalo agora do Pandora Papers? Pois bem, o ministro da Economia brasileiro, somado com o ministro da Economia de Gana e o ministro da Economia do Cazaquistão. Com todo respeito a Gana e o Cazaquistão, mas o Brasil é um pouquinho melhor que os dois.
Senador, é sempre um prazer enorme falar com o senhor. Não sei se faltou alguma coisa, se faltou o senhor pode completar. Abraço grande ao senhor, saúde ao senhor. Parabéns pela condução dos trabalhos da CPI. Muita gente disse que foi palco de apresentação política para que alguém se elegesse, mas tirando os excessos, a CPI chegou aonde nenhuma CPI chegou até hoje, porque CPI era e sempre foi sinônimo de se apurar para não chegar a lugar nenhum e terminar em pizza. Essa foi diferente, foi polêmica, mesmo que alguém tenha se aproveitado, a gente não pode controlar todas as cabeças, cada uma delas tem uma sentença, mas no cômputo geral a CPI apurou muito mais do que se previa, incomodou muito mais do que se previa e deu mais ou menos um retrato de quem são os vilões e os mocinhos dessa história do combate à pandemia. As vítimas sempre estarão entre as pessoas do povo. Foi um prazer falar com o senhor, senador. Satisfação sempre minha, Datena. E me permita fazer um agradecimento aqui. Nós não teríamos chegado até o fim, e eu espero, o fim, na verdade, com a apresentação do relatório final, mas não teríamos conduzido essa CPI na linha que foi conduzida se não fosse o acompanhamento da imprensa. Se não fosse, você, ao longo dessa comissão parlamentar de inquérito, sempre fiscalizou, acompanhou, ouviu aqui o presidente da CPI, o senador Omar, me ouviu várias vezes, deu espaço para o contraditório, para as posições diferentes, fiscalizou. Em uma democracia, esse é o papel fundamental da imprensa livre. Eu hoje posso testemunhar que se não fosse o papel de vocês, eu quero aqui em seu nome homenagear toda a imprensa brasileira, nós não teríamos chegado até aqui. O que sustentou a CPI foi, sobretudo, a fiscalização sobre os senadores e senadoras, a fiscalização sobre os políticos. E é assim que uma democracia deve existir. Eu que te agradeço, sempre minha admiração, Datena. Um grande abraço. É recíproco e não é à toa, eu tenho muito orgulho de fazer parte da imprensa brasileira, não é à toa que o Prêmio Nobel da Paz saiu para 2 jornalistas que no mundo inteiro combatem desde corrupção a regimes autoritários ou coisas que tais. A imprensa brasileira faz isso de uma maneira digna, correta e já foi responsável por várias mudanças nesse país, auxiliando o trabalho de vocês que só tem um único interesse, porque há políticos que têm vários interesses. Gente como o senhor e gente parecida com o senhor só tem um interesse, que é o interesse público, não é? O senhor não é daqueles políticos que têm certeza absoluta que quando entram para a política vão fazer aliança com o diabo. Pelo contrário, o senhor é um dos que mais enfrenta o diabo e é por isso que eu sempre tenho orgulho em falar com o senhor. Abraço grande, senador. A satisfação é minha. Grande abraço. Tchau.